galerinha! Começando mais um episódio do Águia Cast. E segundo o diretor aqui, nós estamos no episódio 33. Ó, vamos ter que pensar sobre esse número aí especial, né? Idade de Cristo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está buscando assunto para você se desenvolver como pessoa, para você ter mais dinheiro, faturar mais, empreender com mais sucesso, com mais facilidade, com mais leveza, então fica por aqui, que esse é o seu podcast. É aqui o papo para você que quer uma vida aí com mais leveza, com mais facilidade, com mais espiritualidade. Então, aqui você vai aprender muito sobre isso. Estou aqui hoje com dois convidados super especiais. Você que já acompanhou aí no meu Instagram, né, no Instagram dele que a gente marcou, você já está sabendo do que é o assunto. Hoje a gente vai falar, gente, sobre a expansão, o caminho para a expansão da consciência. Então, você sabe o que é isso? Você sabe o que é expandir a consciência? Quais são os benefícios de você trabalhar a expansão da consciência? Será que isso ajuda você que está empreendendo, que está trabalhando, que está querendo construir uma vida de abundância, de prosperidade? Será que isso vai te facilitar? Será que isso vai te beneficiar? Então, se você quer saber mais, se você gosta desse assunto, se você gosta de entender mais sobre física quântica, sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal, então se liga aí. Mas antes, deixa eu falar aqui para você dos nossos patrocinadores. Então, quero mais uma vez agradecer Restaurante Bem Natural. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o Restaurante Bem Natural, então você vai fazer isso hoje. Entra lá no Instagram, @bemnatural, que é um restaurante que fica aqui no Tatuapé. Já vou mostrar as imagens para vocês. Tem um conceito, gente, super legal de alimentação saudável, tá? Então não é só uma comida fit, não. É para você se cuidar da sua frequência, cuidar da sua energia de dentro para fora. Então, assim, a gente já entrevistou os proprietários aqui, inclusive nós vamos trazê-los de novo, porque o assunto rendeu, a galera pediu, e você não tem ideia, você não faz ideia do quanto que você come, que você ingere, interfere na sua energia, na sua frequência, no quanto você fica disposto para o seu dia. Então, quer saber mais? Entra aí no @ do Bem Natural e olha essas imagens aí, confere o tanto de comida bonita, saborosa. Eu tô lá todo dia praticamente no Bem Natural. Gente, se você gosta de sobremesa e você precisa aí que não tem açúcar, faz algum tipo de dieta com restrição de açúcar, de lactose, tudo isso você encontra lá, uma alimentação vegetariana, uma alimentação vegana e acima de tudo, né, gente? Natural e saudável. Dá uma olhadinha aí. Ficou com água na boca, né? Porque você ainda não sentiu o cheirinho, gente. O ambiente super gostoso. Todos os meus convidados, praticamente, eu levo lá no Bem Natural e eles saem assim, encantados, amando. Então, se você ainda não conhece, vem aqui pro Tatuapé, vem conhecer, entra no nosso site. Se você não é de São Paulo, quando você vier para São Paulo, você tem que vir aqui, sem conhecer o Bem Natural. Então, bora lá que, sem mais demoras, eu quero apresentar os meus convidados hoje. Hoje eu tô recebendo, gente, dois especialistas, vamos dizer assim, né? Em mentalidade, em espiritualidade. Eles vão se apresentar melhor e aí vocês vão poder conhecer, né, o trabalho deles, o que eles fazem. Estou recebendo aqui hoje pessoas muito, né, que a gente se conecta primeiro com a energia das pessoas, né? Então,
me conectei demais com o Thiago, tá aqui, já vou apresentar, né, com o trabalho deles, com a proposta, e hoje, né, tive a oportunidade de hoje estar conhecendo também o Newton, que é parceiro. Então, sejam bem-vindos, Thiago, Newton, gratidão por vocês estarem aqui, né, sejam muito, se sintam em casa, aqui agora é a nova casa de vocês, porque esse assunto, assim, casa muito com a proposta desse podcast, com aquilo que a gente né, de colocar a voz das pessoas no mundo, de falar de desenvolvimento humano, de expansão da consciência, de não só fazer o audiovisual, que isso todo mundo faz, né? Mas é levar uma mensagem. Então, assim, eu estou muito feliz de verdade de receber vocês aqui e gratidão por estarem aqui. Eu agradeço muito o convite e espero que nós possamos ter um bom bate-papo, né? Legal. Podcast, para mim, é uma estrutura de conversa. E quando a gente entra nessa dinâmica, todos os que estão na conversa saem mais agregados, né? Não tem ali embora cada um tenha a sua especialidade, a sua especialização, é uma troca, um compartilhar, né? Mais ou menos como eram os antigos, que se sentavam em volta de uma fogueira e conversavam e trocavam ensinamentos, conversas. Então eu gosto muito dessa estrutura e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Nathalie, pelo convite. É uma honra estar aqui no AGAcast e esperamos que possamos contribuir com as pessoas. Gratidão. Ai, que legal. Obrigada demais. Então, Thiago, Newton, para quem está conhecendo agora, né? O Thiago, ele é especialista, como que você falou, eu gosto de ser apresentado assim, aqui não tem formalidade, não. Sou treinador de meditação. Treinador de meditação. O Newton também é escritor, palestrante, né? E assim, eu quero, na verdade, que vocês contem um pouquinho dessa trajetória, de como foi esse universo, né? Não sei se vocês já vieram, de repente, de uma formação, desde criança. Como foi essa trajetória de vocês despertarem, né, para essa questão da expansão da consciência, dessa questão da cura, né? Eu sei que vocês trabalham com essa questão da cura emocional, cura da criança, cura da ancestralidade. Como é? E sabe o que eu achei muito legal? Que eu também, né, sou a louca dos cursos, então já fiz coach, não sei o que, imersões, e geralmente é um ambiente mais feminino. É um ambiente onde os homens, muitas vezes, eles não se interessam muito, ou sempre são a minoria, não é assim? Geralmente são a minoria. É isso mesmo. A gente foi fazer alguns cursos de formação, né, eu com o diretor e tal, e aí eu vi, assim, né, que tinha ele, de homem, né, na sala, geralmente. E como que é legal isso, né, o homem se despertar para essa espiritualidade, para essa busca, para essa cura. Como que foi isso na vida de vocês? Até falando, a gente divulga uma pesquisa que praticamente 2% da população mundial busca autoconhecimento. Caramba, é pouquinho. E desses 2%, 80%, 85% são mulheres. Caramba, então isso é provado mesmo, porque a gente tem a percepção por estar nos eventos, né? Então vocês têm isso como dados, realmente. Eu e o Thiago, a gente está quebrando esse paradigma, né? São dois homens apresentando várias curas, né? Vários conhecimentos e até relacionadas ao sagrado masculino e sagrado feminino. Que legal, que legal, que legal. E como foi? Vou aproveitar então que o Newton puxou o barco aí. Newton, como foi para você esse universo? Já era algo que fazia parte da sua vida? Você já tinha essa busca? Ou foi de repente uma coisa que você foi se despertando, foi entendendo? Me conta um pouquinho da sua trajetória. A minha trajetória acho que não é diferente de 95% da população mundial, né? Eu tive um despertar por meio de uma tragédia familiar há 33 anos atrás. Eu perdi um irmão. Episódio 33 a 33. Então, você estava nascendo, né? 33 é o número de mestre, né? Então. Na Cabala vocês procuram aí o número de mestre. E a partir desse acontecimento, que foi o meu despertar, né? Ou seja, na dor, eu comecei a trilhar esse caminho de autoconhecimento e não parei mais. Aí fiz várias formações, PNL, Você estava com mais ou menos assim, já estava na fase adulta, adolescente? Como que foi isso?
Parece que não, eu tenho 56 anos de idade, então eu tinha 23 anos na época. E foi um momento bem difícil, e ali eu comecei a trilhar esse caminho de autoconhecimento e não parei mais. Até então você seguia assim alguma religião? Porque geralmente a gente é assim, né? Criancinha, alguém vai lá, nos escolhe uma religião, e aí a gente vai seguindo meio que por, né? É isso aqui, uma assim, base, ou não segue nada. A religião não era algo tão atuante na minha vida na época, antes, anterior. É engraçado que eu lembro que da minha geração tinha uns programas que apareciam que eles contavam os acontecimentos da Bíblia em uma semana, como se fosse uma série. Sim. Né? E eu adorava ver aquilo. Eu me interessava muito por aquilo. Mas é o máximo que eu vou dizer assim de religião, né? Eu digo de espiritualidade, não tinha tanto a ver com uma religião. Aí, a partir desse acontecimento, dessa tragédia, sim, eu comecei a trilhar uma religião que foi a base do meu conhecimento, né? Eu virei espírita kardecista e comecei a trabalhar, e trabalhei por 20 anos. Que legal, que legal. E depois disso você foi buscando outras... Fui fazendo várias formações, né, de PNL, Programação Neurolinguística, fiz constelação familiar. Puxa, legal. Fiz técnicas de expansão de consciência, renascimento, entre várias coisas que a gente já fez. Xamanismo, N coisas. Nossa, show de bola. E você, Thiago, como que foi o seu despertar para esse universo todo? Você já era conectado com isso? Eu comecei eu tinha 19 anos. Então, a base, eu também participei de centro espírita na época, e eu fazia entrega de sopa, mas eu fazia mais o trabalho voluntário do que frequentava as reuniões, assim. E aí foi aí que eu comecei a praticar. E fui percebendo todas as transformações, assim. Eu, por natureza, sou uma pessoa muito ansiosa. E se eu... Não parece. Juro por Deus, você tá bem treinado. Se eu me conhecesse... Imagine um Thiago, uma versão que não tivesse vivenciado tudo isso. Eu nem consigo imaginar. Acho que eu seria... Né, você já imaginou? Porque eu me considero ansioso, né? Todo mundo é ansioso. Sim. Então tem níveis de ansiedade, né? Sim. Mas eu entrei nessa dinâmica de praticar yoga, fui vivenciando tudo aquilo, as transformações do meu corpo, os respiratórios, as meditações, e foi aí que eu tomei como uma decisão. Eu era bancário, hein? Caraca, o universo completamente ali, preto no branco, metas, a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Exatamente, e aí eu falei, não, isso não faz sentido. E aí eu escolhi o caminho da missão aos 19 anos, né? E é muito louco, porque a gente tem eu e o Newton, nós temos uma jornada paralela, assim, vamos dizer assim, e nós nos encontramos nessa fase. E ele trilhou, claro, ele teve várias formações, mas ele foi no caminho vamos buscar prosperidade, né? Eu fui do caminho, vamos buscar a expansão da consciência, e era isso que eu sonhava, assim. Eu quero ter expansão da consciência, eu quero autoconhecimento. Mas vocês sabem que quem busca autoconhecimento no mundo atual acaba penando um pouco em vários aspectos, né? Primeiro porque você é considerado como louco. As pessoas olham para você e falam, nossa, mas que isso? É místico. Meditação, imagina. Hoje, todos os sistemas que estão mais em atual, assim, espiritualidade, meditação, yoga, as pessoas estão começando a despertar para isso. A pandemia, não sei se pode fazer. Esse evento eu acho que contribuiu para o autoconhecimento dar um boom, assim. E aí deu um boom no autoconhecimento. Muitas pessoas olharam para dentro, viram tudo que tinham que olhar. E aí lá atrás eu já fazia isso, e eu tinha um certo ar das pessoas me olharem como sendo um alienígena. Sério? Ainda mais sendo vegetariano. Meditação? Então assim, vegetariano, praticante de yoga e meditação, esse cara aí é estranho. É vida bicho grilo, né? É vida louca. A gente se torna muito diferente. Sim. É muito diferente do padrão. Você também é vegetariano, Newton? É mesmo? Sou vegetariano. Posso abrir um parênteses aqui? Claro. Por quê? Como que é isso? Porque eu vou te falar vou confessar aqui. Eu sou muito carnívora, assim, eu
minha comida preferida é churrasco, assim, e é bem aquele churrasco sangrento, aquela coisa. E eu tenho... Era carne vermelha todos os dias. Aí eu já fui limpando, colocava um peixe, colocava um frango. Mas assim, sem uma, como a gente fala, mistura, né? Parecia que a comida não estava nem sem pé nem cabeça. Eu acho ainda muito desafiador, né? A gente, quando vai no bem natural, eu falo, poxa, aqui é tranquilo porque... Tem muitas opções. Tem muitas opções e assim, realmente parece que você tá comendo carne, né? Assim, dá uma disfarçada, assim, pelo menos pra mim. Mas como que foi isso para vocês e qual que foi, de repente, o propósito? Assim, teve a ver com essa busca da espiritualidade, com essa elevação da consciência? Porque eu já ouvi algumas coisas sobre isso e eu quero ouvir vocês, que são especialistas, né? No meu caso, foi muito... Nós temos 7 corpos, né? Então, assim, você tá vendo o corpo físico nesse momento, mas tem um corpo energético, emocional, mental... o intuicional, o espiritual, tem vários outros níveis de consciência que estão atrelados a eles. Quando eu fui praticando meditação e yoga, eu senti que a minha sensibilidade ela foi aumentando, né? E isso não é nem julgamento. Você come carne porque eu até estava tendo uma discussão ontem saudável com o Enzo, né, que é o filho da Adri, que legal. Que a gente estava falando justamente sobre isso, né? Não é o fato de você ser vegetariano que você tem uma elevação moral ou qualquer coisa assim. Sim. Mas no meu caso, eu senti um maior nível de sensibilidade. É quase como o meu corpo falando comigo, olha, acho que está na hora de você parar de comer carnes. Eu já tinha muita dificuldade. Minha mãe colocava e ela tinha que triturar no liquidificador. Sério? Para eu conseguir comer, porque eu não gostava mesmo. Naturalmente eu nunca gostei. E a gente tinha aquela crença de que não, tem que comer essa proteína assim, né? Antigamente a gente não tinha tanto acesso, né? De tipo, a proteína pode vir de outros alimentos ou não. Meu filho tem que comer carne, senão você não vai ficar forte, né? A gente costuma sempre falar que a gente, num mundo de terceira dimensão, o que rege é a dualidade. Né? Tudo tem algo bom e algo não tão bom. No meu caso, foi mais energeticamente, porque a energia mais pesada do planeta que tem é a morte. Caramba! E você, quando come carne, você está comendo algo que veio de um animal morto. Seja um frango, seja um peixe, seja uma carne mesmo, de qualquer animal. Isso te densifica mais. Então, no nosso caso, nós necessitamos ter uma intuição muito aflorada. Claro, ainda mais você estando à forte. frente desse trabalho, dos retiros que a gente vai falar. Né? Então, isso ajudou muito, aflorou muito a nossa intuição e a gente, para mim, foi exatamente isso que eu foquei. Entendi. Tem a ver com a glândula pineal, com essa conexão com o divino? Vocês seguem essa linha de pensamento? Tem, onde fica a glândula pineal. Fica. E você, quando você está muito denso, você está muito atrelado à matéria, à terra, né? São exatamente os chakras mais básicos. E aí, quando você está muito pesado nos chakras mais básicos, mais inferiores, você entendeu que a intuição não consegue chegar na pineal? Sim. Na meditação nós trabalhamos com uma energia chamada Kundalini. Sim. E essa energia ela é muito forte, todos os seres humanos têm. Maravilhosa. E quando ela é desenvolvida, ela tem um caminho a ser percorrido. Se esse caminho ele tiver obstruído, então não há como você despertar essa energia. Que nada mais é despertar o seu poder interior. Essa energia que é uma energia ígnea de natureza neurológica e de manifestação sensorial. Quando você desperta, ela é uma forma de movimentar o seu trabalho, o trânsito energético nos vórtices, né, nos chakras. E é justamente isso. Imagine assim, o que ele está falando, né? A gente está sempre atrelado muito no material mesmo, no denso. Quando que você percebe que as pessoas começam a despertar? Agora existe um movimento de ascensão coletiva. Eu vejo muitos dos meus alunos,
buscando novas formas de se olhar, de acessar esse caminho do desenvolvimento humano, da reforma íntima, da espiritualidade, da expansão de consciência. Isso está sendo uma coisa... E é um movimento muito bacana. Muitos estão vindo pela dor, o que está tudo bem. A maneira como você vai... A maioria, né, Thiago? A grande maioria. Mas eu sinto que o despertar, ele tem muito a ver com o seu nível de entrega e quanto você pode olhar para todos os corpos, né? O corpo físico, o energético, o emocional, o mental, o intuicional. Então imagine, quando a gente para num posto de gasolina, você vai pôr no seu carro, você não vai pôr o pior combustível. E é muito louco isso, porque a gente não percebe que isso aqui é um corpo. Ele está manifestando a sua consciência aqui nesse mundo de terceira dimensão. E a gente às vezes não para pensar que o que nós colocamos dentro do nosso corpo muitas vezes tem uma péssima qualidade ou até pior qualidade do que a gente coloca no nosso próprio carro. Caramba, é terrível. A gente sempre costuma fazer uma alusão a, assim, o que seria o despertar? O despertar às vezes é uma coisa... Isso que eu ia falar. Olha, você tocou. Imagina assim, tem pessoas que estão em casa que estão querendo se curar, se desenvolver. O que seria esse despertar da consciência? Como que elas podem começar a startar, vamos dizer assim? Geralmente o despertar é 90%, eu falo 95%, mas às vezes eu acredito que é 99% do ser humano que desperta teve um problema sério. Emocional, físico, financeiro até que seja. E a alusão que a gente faz é como se você pudesse falar com um peixe e ele te entendesse, você também, como é que você explicaria para o peixe o que é a água? Caramba. O despertar, difícil, né? Então, o despertar seria o seguinte, para esse peixe entender o que é a água, talvez você tivesse que tirar ele da água. E ali ele vai entender o que é a água. O despertar é isso, é quando você sai dessa bolha, quando você sai dessa matrix, você desperta. A consciência seria o que a gente percebe do mundo, né? O que a gente enxerga e tem ali como verdade, né? E aí, como que a pessoa pode começar a buscar esse despertar? O que seria esse despertar? Seria uma busca mais espiritual? Seria estar mais ligada, de repente, a alguma religião? Como que ela pode ir para esse caminho de despertamento? A coisa mais simples é a intuição. A intuição não, é a pessoa... ela desejar. E só o fato de você desejar é como uma oração. Né? Você faz uma comunhão com Deus ali numa oração e você abre o caminho daqui para lá, para ele atuar. Né? Então, só o fato de você desejar e entrar em contato com si próprio e desejar aquilo, as coisas vão começar a aparecer. Né? Você queria falar, Thiago? Não, é exatamente isso. A gente estava falando da linha da glândula pineal, né? E, na verdade, existe sim bloqueios na glândula pineal, porque nós somos um experimento, e a gente não percebe, mas existem muitas coisas, substâncias que a gente vai consumindo, que vai bloqueando esse acesso, que é um acesso que está livre. Explica um pouquinho assim, o que seria essa glândula pineal? A glândula pineal é associada com uma glândula que nós temos no nosso corpo, que nos conecta com o nosso eu divino. E se essa glândula estiver obstruída, é como se fosse um GPS. Imagine que aqui nós temos o Criador, nós temos a espiritualidade, né? E aí você tem uma conexão. Esse meio caminho aqui, se ele estiver bloqueado, você não consegue acessar. A intuição nada mais é do que você ouvir a voz de Deus, ou você ouvir a voz do seu eu divino, do seu eu superior. E quando a gente quebra essa conexão, a gente perde muita coisa, porque a gente começa a tomar decisões muito com base na mente inferior, né? A gente começa a tomar decisões com base no mental inferior, que a gente tem até um livro aqui, depois vou falar, Nada Muda, Se Nada Muda, que é a mente-mente. Que é onde a gente vai por um caminho que você está sendo guiado pelos sentimentos baixos, né? Pelo medo, pela arrogância, pela raiva, pela tristeza. E a gente tem muita coisa para fazer aqui no mundo.
A gente tem a primeira coisa que nós imaginamos é a transformação de cada um. Quando a gente fala de ascensão planetária, quando a gente fala de expansão de terceira para quinta dimensão, que é um movimento que está acontecendo natural no mundo, esse movimento começa individual, né? Então, para a gente elevar as consciências, é preciso que nós, cada um, eleve a sua própria consciência. Então, é um trabalho muito individual. Uhum. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: ninguém vai te salvar. Não existe salvador. As pessoas estão esperando que vai abrir uma luz, um portal, e vai descer alguém, vai pegar na tua mão e vai te levar, sabe-se lá para onde. Não existe salvador, é você por você. Tem uma coisa que a gente fala, tem um conceito que ele é muito profundo. Uhum. Só que eu sempre digo assim, se você não se incomodar com isso que eu falar, ou você não entendeu, ou você está muito encapsulado nessa matrix e essa informação não chega a você. A gente sempre diz assim, você nasceu sozinho, você vai viver sozinho e você vai embora sozinho. E aí eu falo assim, olha, é só você imaginar o seguinte, quando você morrer, for enterrado, ninguém vai ser enterrado junto com você, você vai sozinho. Então, esse conceito, ele é muito forte, muito profundo. Demais. Então, a gente tendo isso muito latente dentro de nós, a gente toma um poder pessoal muito forte para poder trilhar, que é isso que você falou, a partir de um despertar, você trilhar uma jornada de autoconhecimento. Deixa eu perguntar aqui para vocês, porque assim, a grande maioria das pessoas que provavelmente estão nos assistindo são cristãs, acreditam, têm a sua fé, né? E eu sei que vocês também carregam essa questão, não do cristianismo no sentido religião, né? Porque eu não sei como que é hoje para vocês a questão da religião, mas, por exemplo, hoje eu me considero muito mais espiritualizada e nunca me vi tão conectada com Deus. E olha que eu já estive, assim, muito inserida dentro da religião, né? De ser líder, de estar ali, eu vim era católica, mas passei um bom período da minha vida dentro da igreja evangélica e assim, liderando, um grupo de jovens, fazendo os movimentos, fazendo as ações. Então, assim, estive muito inserida. E, assim, hoje eu consigo ver que eu estava muito presente dentro dos conceitos, dogmas religiosos. Então, a gente acaba construindo a nossa visão de Deus em cima do que aquela pessoa interpreta para nós, ou nos ensina a interpretar. Hoje o meu conceito de Deus, do próprio Jesus, né, de olhá-lo como um mestre que veio nos trazer um ensinamento, né? Então, assim, como vieram diversos seres, assim, muito mais elevados, né, que não são, ao meu ver, dessa dimensão, que vieram para essa dimensão para nos trazer mensagens, né? Mas daí eu me conecto às vezes com você e não me conecto com ele, eu não conecto com ela. Então, Jesus é um que veio, o Buda é outro que veio, e como outros, né, que cada um vai se conectar com alguém. Mas se a gente olhar, tá todo mundo falando a mesma coisa. É olhar para dentro, limpar, ter cuidado com o que o outro está também, não pensar só em si. Mas como que é hoje para vocês, né, porque eu sei que vocês têm esse olhar para Jesus, assim, muito forte, né, como um mestre muito forte. Mas como é hoje essa questão do Salvador? Porque pelo menos dentro das religiões a gente tem essa visão de que o Jesus volta, na volta de Jesus salvar o seu povo, seja lá qual for a visão, se ele volta antes da tribulação, né? Tem toda essa visão aí. Sim. Pós-tribulação, pré-tribulação, enfim, ele vai voltar para as grandes religiões cristãs. Eu tenho uma percepção. Ele é o Salvador, vamos dizer assim, né? Ele trouxe tamanhos ensinamentos, até para a época as pessoas não conseguiram compreender a dimensão de tudo aquilo que ele trouxe, né? Mas a minha percepção é que fisicamente ele não volta. Mas ele volta, e ele já está voltando dentro do coração de cada um de nós. Assim. Todos os ensinamentos dele está começando a ficar mais claro. É como se a gente estivesse tirando véus e a gente pudesse experimentar essa percepção do amor, né? Esse amor universal, que é uma frequência. E é um amor que dissolve qualquer coisa, assim, inclusive repara laços perdidos.
o que eu vejo das pessoas fazendo cura ancestral, isso é uma forma da volta de Jesus. Então que você está reparando laços, está ajustando o que lá atrás pode ter sido desconectado. Então, de alguma forma, dentro de nós, e criança, tá tudo bem. Mas para mim foi uma forma de me tirar um pouco da visão fechada. Eu vejo as religiões com uma visão muito fechada. E hoje o movimento de ascensão faz as pessoas perceberem que a consciência universal, você pode chamar de Deus, do Criador, do Absoluto, não importa. Do todo, né? Ela tá dentro de nós. Então o templo, ele não é fora, é dentro. E Jesus já falava isso. Exatamente. Né? Você pega os ensinamentos da Bíblia, são incríveis, né? Eu penso assim, não sendo simplista, eu penso assim, independente se ele vai voltar ou não, independente se você acredita em reencarnação ou não, para mim são crenças, e crenças têm que ser não provadas, colocadas em prova, né? Para você confirmar se aquilo tem a verdade absoluta, né? Independente disso, você não tem que se tornar algo melhor para se aproximar da vibração espiritual que esse ser que vai vir ou não é. Independente, né? Esse não é o ponto. Então, essa que eu acredito que a gente tem que se apegar. Eu tenho que me tornar um ser humano melhor para que, se ele vier ou não, eu estou apto a ter aquela graça. E sabe o que me veio aqui agora? Porque assim, quando Jesus de repente falava que ele voltaria, que não precisa sofrer, porque eu vou, mas eu volto, né? Mas a gente também não volta, né? Nós somos um ser infinito. Sim. Então, nessa época, nessa dimensão, você é esse corpo, essa forma física. Mas quantos corpos você já teve? Quantas consciências antes dessa e quantas terão, né? Então, será que Jesus também não estava falando disso? Gente, calma, a vida é um ciclo, a gente vai, a gente volta, eu volto daqui a pouco, né? Então tá tudo certo, não sofro por essa matéria aqui, né? A gente não sabe, eu acho que realmente, como o Thiago falou, né? Jesus, ele tava assim numa frequência de consciência que ainda hoje é muito difícil da gente alcançar e acompanhar. Sim. E mesmo o que não está no vaso, vamos dizer assim, o vaso somos nós aqui. E o líquido que está dentro do vaso é a nossa consciência. Mesmo fora do vaso, a gente tem um pouco de dificuldade de compreender, porque são graus e níveis de consciência. Demais. Mas ainda dentro do vaso, ou seja, dentro dessa consciência, com esse hardware, com a mente, que ainda está trabalhando muito, embora a gente tenha buscado tanto conhecimento, né? O Eric Schmidt do Google diz que hoje a gente assimila em 2 anos a mesma quantidade de informação que uma pessoa que viveu na década de 60 assimilava a vida toda. Caraca. Então a gente vive hoje uma dicotomia. De um lado a gente tem muito conhecimento, né, tecnológico, do outro lado a gente está aprendendo a desenvolver o que eu chamo da verdadeira sabedoria, né? E a nossa mente é esse maestro que está conduzindo o que você vai assimilar ou o que não. Então, a minha percepção é assim, você administrando ou aprendendo a escutar mais a voz que está por cima da mente inferior, você começa a ter percepções as mesmas que próprio Jesus. Eu acredito. Porque, na verdade, é o que ele falava, vós sois deuses. Então, qual dúvida que você tem de que você cria coisas, né? Exatamente. Que você é o co-criador, né? E ele diz com todas as letras, tá lá na Bíblia de qualquer vertente do cristianismo, né? De que vocês vão fazer obras, eu vou, mas vocês vão ficar aqui e podem fazer obras maiores. A gente não faz por quê? Porque a gente não acredita. A gente não alcançou o nível vibracional, né? A gente não acredita, exatamente. E respondendo isso que você falou das religiões, né? Eu tenho uma percepção que é assim, todos nós somos, a luz
é uma matéria condensada, né? Então tem matéria condensada, é uma luz em estado material, vamos dizer assim. Então existem vários níveis de consciência. Então tem Lao Tse, Buda, Jesus, Krishna, Shiva. Tem várias consciências evoluídas que vieram no mundo para trazer para pessoas ensinamentos que, se você for olhar, são a mesma coisa, ditas de uma maneira diferente, para cultura diferente, para aquele povo ascender, para aquele povo crescer. Então, eu acredito que, inclusive na trilha do despertar, uma das fases do despertar, se a gente puder colocar em fases, que eu acho que não tem muito como fazer isso, é você começar a quebrar o paradigma de que para você evoluir você precisa estar dentro de uma religião. Caramba! Eu acredito que muito legal. Muitas vezes essas consciências elas vêm em formas diferentes, até mesmo no astral, né? Você vai, por exemplo, fazer uma projeção astral e vem uma consciência, digamos, Shiva falou comigo. Cara, poderia ser só uma consciência muito luminosa que se plasmou em Shiva porque a sua mente entende que é Shiva. Porque você entende que é Shiva. Putz, é isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, talvez para um cristão seja mais fácil dizer, poxa, um anjo me tocou. Exato. Ou o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo, recebi a voz do Espírito Santo. Talvez para uma pessoa que segue uma linha mais, hindu, mas para ele a figura de Shiva faça muito mais sentido. Né? Então e cada um se conecta com aquilo que, poxa, a nossa cultura. A gente tem muitas perguntas aqui muito, muito interessantes. E uma pessoa colocou assim: e como convencer a família a se interessar, a despertar e buscar esse despertar da consciência e mostrar essa importância para eles sobre esse conteúdo? A melhor maneira de você convencer a família é mudar a si próprio. Quando você mostra o que você está mudando, o que você está mudando, o que você está avançando, é a melhor maneira. Você convencer alguém de algo que ele não quer, nunca vai acontecer. Agora, você dando o seu resultado de melhoria, de avanço, de prosperidade, por exemplo. Isso. Eu vou aproveitar essas perguntas aqui e dizer, se você está nos acompanhando pelo TikTok ou pelo Instagram, a gente não consegue acompanhar as suas perguntas, tá? Então, se você tá mandando perguntas, às vezes o pessoal fala, eu mandei pergunta, mas eu mandei no Instagram, ou mandei no TikTok. Gente, vem pra cá pro nosso canal do YouTube, já aproveita, segue o canal, ativa as notificações para você sempre estar recebendo esse conteúdo. E aí você vai poder participar aqui com a gente, mandando a sua pergunta, né? Gostei da sua colocação. E na sua visão, Thiago, como que a pessoa pode, de repente, falar, né? De repente vem de uma família assim já muito religiosa. O que você acha? A minha percepção nem Jesus convenceu muitas pessoas, assim. A gente tem um vínculo emocional muito forte, né, com os nossos familiares. Sim. Eu costumo dizer que nós temos a família de evolução. Olha que legal, adorei esse termo. Que é a família na qual a gente veio ao mundo, provavelmente para reparar coisas. E evolução porque, se você souber ver quais pontos precisam ser desenvolvidos ali, né, resiliência, perdão, isso pode ser uma cura. Então é a família de evolução, a família que vai te fazer evoluir. E a família de alma, a família que você se conecta com pessoas de uma forma tão profunda, você fala, nossa, é tão fácil estar do seu lado, não tem que fazer esforço nenhum, porque é um encontro de almas. E o assunto vai embora. Você se nutre com essa pessoa, não tem uma... É comum também, não sei se para vocês aconteceu isso, nesse percurso a gente acaba, vamos dizer assim, perdendo, né, alguns amigos, algumas pessoas assim, porque... Cara, você vai ficando um ET, que nem você falou, né? Literalmente, você tipo, não... Nossa, tem coisa que não dá mais pra você ficar ouvindo, você não sente... Não que você não se estressar, dá atençãozinha aqui pra família, mas tipo, você sente assim, nossa, me pesa tanto, que às vezes você fala, deixa eu focar nas minhas coisas. Vocês percebem isso também? Exatamente isso. Os amigos, não é? E quando acontece o despertar, é muito comum. Imagine uma mão invisível afastando frequências de você, assim. E você pode até se sentir mal, porque, poxa, eu gosto daquela pessoa, eu não entendo por que ela não vem na minha aula mais. Eu tinha vários alunos assim, nossa, eu gosto tanto dessa pessoa, mas, cara, eu mando mensagem e ele não volta, e eu tenho certeza que ele adora a aula.
Ele adora esse treinamento de meditação, por que ele não volta? Porque é exatamente isso, é o momento que você vai atrair pessoas. É frequência, não adianta. Total. É frequência. A gente até tem a gente sistematizou uma jornada da plenitude que tem 4 fases, Que 7 legal. fases, 7 fases. A É um primeira, programa que vocês já fazem, vamos dizer assim. a gente explica como é que é o processo. Jornada é um processo, né? Uma jornada é um processo, é um caminho na vida. Aí é que tá o grande... quanto a pessoa assumir isso, que o autodesenvolvimento é uma jornada, é um caminhar, não tem fim, você não para, né? Dizem que tem começo, tem meio, mas não tem fim. Perfeito. E a primeira fase é o despertar. Nossa, com certeza. A primeira é o despertar, né? Aí tem as outras que tem o conhecimento, a terceira é o ressignificar, a quarta é os hábitos saudáveis, a quinta é a transformação, a sexta é o transbordar e a sétima é a plenitude. E acaba que é um ciclo, né? É como se você trabalhasse uma camada ali daquela cebola, aí daqui a pouco você percebe que tem um outro ponto que está lá atrás, você precisa trabalhar também. Aliás, você falou de prosperidade, né? A prosperidade, ela é um princípio. Uau. É uma lei primordial, é um princípio. Né? Então todos nós estamos sendo regidos por esse princípio. Eu não tenho prosperidade. Não, você não está acessando. Exato. Porque ela existe em você, é um princípio. Todos estamos sendo regidos por ele. Mas o que a gente esquece é que assim, antes da prosperidade vem a sabedoria, que são 3: sabedoria, prosperidade e riqueza. E tem que ser nessa ordem. Então, sabedoria o que é? Você tem que buscar conhecimento, massificar esse conhecimento para transformar em sabedoria. Você vem despertar, aí você vai atrás de conhecimento. Claro. Aí você constrói sabedoria. A partir da sabedoria vem a prosperidade. Prosperidade é romper, é crescer. É até uma forma de pensar sobre a vida. Não necessariamente diz respeito ao que você tem no banco. Sim. Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro que têm uma mente extremamente escassas, não é? Sim. Então a prosperidade acho que vai além disso, né? Lembra que eu falei que as crenças têm que ser provadas? Escassez é uma crença. Ela tem que ser colocada em prova para você ver se realmente aquilo é bom para você ou real para você. E o terceiro é o que a gente fala que é a riqueza. Riqueza é a consequência, é o fruto de tudo aquilo. Na sabedoria da prosperidade, se vai romper, você vai ter riqueza. E não estamos falando somente de riqueza financeira, né? Lembrando que isso é provado pela ciência, existe o QI. QI é o quê? O coeficiente de inteligência. Só que a gente esquece que existe o QE e o QS. QE, coeficiente emocional. E o QS, coeficiente espiritual. Se a gente foca só no QI e esquece os outros dois, a gente não tem a riqueza como um todo. E a grande maioria das pessoas, como fala, a gente contrata pelo QI e demite pelo QE, pelo QS, porque a pessoa, muitas vezes... Quantas vezes eu já vi em time comercial, gente? Você pega aquele belo vendedor maravilhoso, você coloca ele numa posição de liderança, o cara simplesmente não performa. Não é porque ele não é tecnicamente capacitado, mas porque ele não tem emocional, ele não tem inteligência espiritual, ele não tem empatia com o cara que tá lá, ele não tem sensibilidade... E aí não vai, né? Newton, então, para você, uma dos benefícios da expansão da consciência seria a prosperidade, a riqueza? Sim, tá dentro da jornada de plenitude, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais a chance de você prosperar. Então, por isso que a gente sempre massifica esse conhecimento, essa consciência de quanto mais conhecimento e sabedoria você adquire, mais é a chance de você prosperar. Porque você está rompendo padrões limitantes e está se tornando uma nova pessoa, que é o chamado ressignificar, né? Você pega os seus padrões limitantes, ressignificam e avança. E eu acho que essa pergunta, essa fala, vai muito de acordo que tem uma pergunta que a Ivone mandou, que ela falou assim, o que é a Matrix? Talvez a gente esteja muito dentro dos jargões ali, o pessoal não tem
Então, é que a gente fala da Matrix, porque eu sou da geração que assistiu aquele filme Matrix. Quem não? É das pílulas. Das pílulas. Como chama, gente? Esqueci agora do... As pílulas da consciência ou não, né? Você quer continuar na Matrix ou não? Continuar na ilusão ou não? A Matrix é nada mais do que você tá... A corrida dos ratos, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Você tá imerso na sociedade e achar que aquilo é o real. Né? E a sociedade é uma máquina de gerar ilusão. É verdade. Né? E quando você não olha para dentro, não olha para si, você está muito suscetível à manipulação da sociedade. Então, por isso que a gente fala que expansão de consciência é você olhar para si e dentro de si você encontrar um caminho que seja bom para você. Esse processo, vamos dizer. Imagine que nós nascemos e nós temos aí um olhar sobre a vida. Quem trouxe esse olhar foram os nossos pais. Quem trouxe esse olhar foram os nossos amiguinhos de escola. Se eu compartilho um brinquedinho ou não, é muito da minha visão de olhar o meu pai compartilhando alguma coisa com a minha mãe ou não. Se eu me relaciono dessa forma, é muito a maneira como eu espelho a relacionamento entre eles, ou com meu irmão, ou com minha irmã. Então, por maior a nossa consciência, imagine que vem até Buda aqui, e nasce num ambiente cheio de conflitos e de problemas, isso tudo vai fazendo a gente criar muitos bloqueios, né? Na escola também a gente aprende muitos bloqueios, muitas coisas. E para a gente destravar isso é muito difícil, não é fácil. Não vamos falar assim, é só fazer um curso, é só fazer uma imersão. Eu imagino que assim, são processos. O Newton já trouxe uma fala que é importante, é preciso desejar querer sair da ilusão. Porque existe também um olhar que é o seguinte, a ignorância, para alguns, é uma dádiva. Nossa, demais. Ué, no próprio filme da Matrix, né? Já fica aqui a dica pro fim de semana. Tem um membro lá que sai da Matrix e que de repente ele prefere voltar, porque quando ele sai da Matrix, acabou os restaurantes, a carne. Por quê? Porque aquilo tudo é uma ilusão. E dali eles se alimentam o quê? Com aquele alimento nutritivo que supre ali, mas que não tem o sabor de uma carne suculenta, né? Então como se ele trocasse a consciência, né? De saber que ele falou, não, eu prefiro viver aqui iludido, vamos dizer assim. Tem um filme, eu gosto muito de assistir filme, hoje eu tô assistindo menos, mas é do Percy Jackson, né? Ladrão de Raios. Tem uma cena que ele sobe no hotel. E aí ele é como se fosse uma sala de jogos, e aí vem várias vezes pessoas com uma bebida, e nessa bebida contém alucinógeno. E aí ele parou para sentar para conversar com o menino do lado dele, num pinball. O menininho estava lá jogando, e aí ele notou um artefato antigo para a época, porque, sei lá, no filme foi 2015, por aí. E o artefato era um Walkman. E ele escutando aquilo, né? Como se fosse hoje a gente tivesse o iPhone na mão. E aí ele escutando o Walkman, jogando pinball, e aí ele perguntou, nossa, isso é antigo, né? E aí começou a conversar com o menino e ele notou, aí ele perguntou que ano que é? Aí o menino falou 1980, alguma coisa assim. O que traz essa... um viajante do tempo. Não era um viajante do tempo. Ele estava naquele hotel recebendo aquelas substâncias alucinógenas para jogar ali há 30 anos. E ele não tinha percebido que ele estava preso no tempo. Então, a minha percepção sobre a Matrix é isso. É você viver numa ilusão. Por mais agradável que seja, é uma ilusão. E próprio Jesus disse, né? Conheça a verdade e ela vai te libertar. E quando você se liberta, começa um sentimento dual, é um incômodo. Você não sabe por que é esse incômodo. Porque quando você acorda e você fala, cara,
tudo que eu vivi é uma ilusão. A maneira como eu pagava imposto ou não era uma ilusão. É muito mais legal você fazer a sua parte. A maneira como você se relacionava com os outros também era por parte de um momento e aquele status quo que rege, assim, tipo, todo mundo pensa assim, todo mundo age então, assim. O Rolex muito bom, mas é o churrasco no domingo, você não vai pro churrasco, você come carne, tipo, se você sair daquele, né? Martin Luther King tem uma fala muito legal, que ele fala, o que acontece? Na época dele, os negros tinham que sentar nos bancos de trás do ônibus quando entravam. E era lei. Era lei. Você pensa. Né? E estamos falando de pouquíssimo tempo, né? Eles tinham que sentar nos bancos de trás. Era lei aquilo. E Martin Luther King fala, uma das frases dele, fala assim, ó. Se você ficar sentado no banco de trás por muito tempo, você vai começar a acreditar que lá é o seu lugar. Sim. Então, isso é Matrix, para ser no mais exato. Isso é Matrix. Ou seja, se você não refletir, se você não avançar, não sair da bolha e não caminhar, criticamente, né? Vamos dizer também. Você vai continuar naquele lugar. Né? O ser humano é muito adaptável. Demais. E ele assume aquilo. Então, sair da Matrix é isso, é você começar a refletir por si próprio. E quantos experimentos, né, a gente vê hoje no YouTube, que como o ser humano ele tem a necessidade de pertencer, então a gente vai se moldando aqueles costumes e aquela... Não é? Quando você fica muito tempo num lugar, você vai pegando o sotaque, você vai se moldando. Por quê? Porque você quer pertencer. Então você tem ali aqueles experimentos, né, que o pessoal tá na sala de espera do consultório, aí dá um sinal, todo mundo levanta e senta. Aí a pessoa que acabou de chegar fala assim, ué... Por quê? Aí daqui a pouco, daqui a pouco ele, da terceira, quarta, ele tá também levantando e sentando, e eles vão trocando as pessoas que estão ali, e aí quem tá chegando novo, vem cá, por que a gente tem que levar? Não sei, eu entrei, tava assim. Eu chamo esse experimento de síndrome da inércia residual. Olha isso aí. É a mesma coisa dos macaquinhos, você já viu? É a mesma coisa. Na gaiola, né? Nossa, é completamente primitivo ainda, gente. A gente tem muito dos nossos primitivos, ancestrais, né? Ó, tem muitas perguntas aqui. Vamos lá. Né? O pessoal tá perguntando, que a gente citou o retiro, né? Esses retiros ajudam a gente a ter mais dinheiro, a ter mais consciência, a mudar a vida, como funciona? Teve pergunta aqui, Thiago, perguntando assim, como eu começo a meditar? Eu sou muito ansiosa, não aguento ficar parada, me irrita. Fala um pouquinho dessa questão do que vocês trabalham no retiro, conta, né, pessoal? Por exemplo, uma pessoa que não está acostumada a fazer uma meditação, ela vai ser obrigada a meditar, como que vai ser isso? Ela consegue se adaptar? Como que é? Aliás, essa pessoa da meditação vai para nossa imersão, que você vai aprender. Eu te entendo, viu, amada? Sou muito agitada também e fico nessa. Eu fiz uma pós-graduação em Mindfulness, que tinha... Que legal. Meu Deus do céu, acho que a parte mais difícil, sabe? Sim. O Thiago pode falar bastante, que ele é o que conduz a parte de meditação. Legal. Demistificando a meditação, então é algo muito mais simples do que as pessoas imaginam. A gente fala muito de poder pessoal, de você assumir esse poder pessoal, ancestralidade, muita ancestralidade e ressignificar padrões. É o que tem na nossa imersão. Então, assim, quem está nesse caminho de renovação, seria bem interessante dar essa oportunidade de fazer a nossa imersão, que vai ser incrível. Eu já tive muitas pessoas chegando em mim falando: eu não consigo meditar, eu sou muito agitada, a meditação não é para mim. E eu respondo mentalmente: é exatamente para você. Porque a meditação, a gente tem a percepção de que para você meditar, você precisa estar preparado. E, na verdade, o caminho, ele te prepara ao longo do tempo, quando você vai exercitando a sua mente, exercitando as suas emoções e a sua consciência. Vai chegar um momento que você vai meditar aqui, conversando com um amigo. Vai vir um insight. Caraca, sério? Vai vir uma inspiração. Isso é meditação. Meditação nada mais é de tirar os bloqueios que faz a gente acessar a nossa voz interior, a nossa sabedoria interior, o nosso conhecimento de alma. E a gente faz isso com exercícios.
Antigamente, nós tínhamos vários recursos para meditação tecnológicos. Nós sentávamos à beira de um rio. Super tecnológico. Contemplávamos a água. Ouvir o barulho ali. Isso já é uma meditação. Ou sentávamos à beira de uma árvore. Existem experimentos que falam, quando você põe o pé na terra, a energia telúrica, ela trabalha do seu sistema, não só o físico, mas o energético. Então, assim, a natureza, ela cura a gente. E para concluir o raciocínio da tecnologia ancestral, é que a gente perdeu essa conexão. Então, a gente vive o quê? Você pega o seu carro, vai para o supermercado de carro, e ele está na esquina. Sai do supermercado, corre numa esteira, numa estrutura fechada. Vai para o trabalho, vai jantar com os amigos. Então, a nossa rotina, o nosso lifestyle hoje fez a gente... São Paulo, né, ainda mais gente? em São Paulo. Fez a gente se desconectar desse conhecimento, dessa sabedoria e desse acesso a uma meditação que é mais orgânica, mais natural, que você não precisa fazer uma posiçãozinha aqui e vou meditar. Você já meditaria naturalmente. Mas para responder a pergunta dela, como começar a meditação? Uma única unidade de respiração presente. Já vamos lá, gente. Já é uma meditação. Uma única unidade de respiração já é uma meditação. Então não tem nada assim, não é nada tão muito difícil, não é uma coisa que você tem que fazer, um ritual, e peraí, eu vou pôr uma pedra aqui. Claro, ajuda bastante, aqui, né? Ajuda muito você pôr um cristal de conexão, ajuda muito você fazer uma limpeza no ambiente, uma limpeza física, deixar organizado, ou uma limpeza energética, passar uma resina, acender um incenso, ajuda bastante. Mas a sua consciência presente ali é o que vai mais te trazer para uma técnica simples. Se você tem dificuldade, coloca uma música, põe lá na televisão aquelas meditação que é só com música. Porque se você ficar ouvindo voz, você pode até fazer uma meditação guiada. É ótimo, eu recomendo. Bem no começo. Porque depois... A voz, o que a pessoa está direcionando não é. A meditação é acessar a intuição. E se tem sempre alguém falando o que você tem que fazer, como você vai ouvir a sua voz interior? Ô, Thiago, fala dos benefícios, é melhor. Legal. A meditação, muitos benefícios existem, na verdade, né? Porque imagine, você dormir melhor. Antes de dormir, você dorme, você senta e respira profundamente, se conecta, fecha os olhos. Se você quiser visualizar uma cachoeira, mentaliza a cachoeira banhando você, te renovando. Isso é como? Fala dos benefícios. Isso é como? Como? E aí você vai ter o quê? Uma noite de sono maravilhosa. Imagine você dormir melhor. E aí você acordar pleno durante o dia. Ter maior capacidade de tomada de decisão na sua empresa. Então assim, você é um empresário. Eu quero ter tomadas de decisão melhores. Quando você medita, você toma uma decisão muito mais assertiva, porque você está acessando um caminho do intuicional. Você está sentindo as energias, né? Fizeram vários estudos, pegaram o cérebro de uma pessoa que medita, eles colocaram eletrodos em monges, né? E viram um monge que tinha 50 anos e analisaram o cérebro dele. Viu que o cérebro dele tinha a mesma estrutura orgânica de uma pessoa de 25 anos. Caraca! Então, assim, rejuvenesce os neurônios. Energeticamente. Rejuvenesce, você está presente... você consegue ter decisões mais assertivas, mais conectadas, você consegue perceber mais as pessoas, a situação. Todos esses benefícios, entre outros. Meninos, porque vocês meditam muito, né? Então agora... Oi? Tem mais pergunta que o diretor tá falando. Essa fala de vocês, não sei em qual momento que ela mandou, né? Essa fala de vocês ao encontro do vídeo no TikTok, @viterasdodrop. Comentou que a vida é uma simulação onde o professor do MIT, James Gate, ganhou o prêmio provando isso. Ela tá dizendo que tem... Eu acho que eu já vi esse vídeo, que tem um vídeo de um professor do MIT que prova, esse vídeo tá bem viralizado no TikTok, realmente, que prova que nós tivemos uma simulação. Ele tem uma conta, não me pergunte como,
que prova que a gente está dentro de uma simulação. Eu já vi simulação, também. porque quando ele vai ver o resultado daquela conta, dá literalmente um sistema de um código de computador 0001, 02, sabe? Uma sequência numérica literalmente dentro, né? E tem muitos filmes falando sobre isso, né? A gente sabe que a indústria cinematográfica, ela fala, né? Ela dá ali uns insights de coisas que a gente pensa que tá só na... Tem um documentário chamado What the Bleep Do You Know, que é um documentário muito bacana, traduzido é Quem Somos Nós. É muito legal esse documentário. Já assisti, incrível. Que a personagem, várias vezes ela começa a se olhar, então ela tá saindo do cinema, e ela se vê dentro de uma estrutura familiar, com ela mesma segurando a mão do marido, e a criancinha, o filho dela. É muito legal esse documentário, porque ele mostra assim, as infinitas possibilidades numa mesma existência, com base nas nossas escolhas. Exato. Isso é física quântica. Física quântica. Sim, sim. E é Mas isso. tem uma cena que ele tem até fala um pouco do que você tinha falado lá no começo, né? E tem o Dr. Quantum. Sim. E aí tem lá o 2D, Eu que adoro essa parte! a Planolândia, né? Aham. E aí ele vê um círculo. Ele tá lá, ele tem a estrutura em planta baixa de uma casa, vamos dizer assim, e os círculos se movimentando e tal. E ele começa a falar com o círculo ali. E o círculo, quem é você? Porque ele não tá vendo o Dr. Quantum ali em cima, em terceira Ele tá dimensão. dentro de uma dimensão de 2D, né? Aí ele fala, eu estou numa outra dimensão, e vai explicando e tudo mais para aquele círculo, né? O paradigma dele é esquerda, direita, frente, trás. Ele não pode falar a palavra cima e nem embaixo. E tanto que ele fala, eu tô aqui em cima. Não, mas não pode falar isso, não existe em cima. Isso não existe. Não existe em cima. E aí até que o Dr. Quantum, ele pega esse círculo, tira daquela dimensão, e aí o círculo vira uma esfera. E essa esfera começa olha, olha, nem sabia que imaginar. Para mim, um despertar é isso. Cara, É a alusão que eu falei do peixe. Quando Exatamente, você tira ele da água, ele vai entender o que é a água. E essa simulação que a gente... nada mais é do que uma existência que a alma precisa passar, como se fosse de fato uma experiência que nós temos que ter aqui, na Terra, no 3D, na matéria, no denso, pagar boleto, né? Por mais espiritualizado que você seja, Buda que você seja, você vai pagar boleto, sim. você vai ter um ex-marido ou uma ex-esposa, vai ter algum conflito para você aprender. As pessoas, elas querem o quê? Elas querem as bênçãos, mas elas não percebem que a gente aprende tanto na tragédia. A gente aprende tanto, né, nessa matéria, eu digo que a gente denso. tem que aprender a receber de tudo e de todos, e o receber de tudo e de todos, até do caos, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas o seu problema não é dinheiro, o seu problema é receber. A maioria das pessoas tem problema com receber. Então, como é que o universo, como é que o dinheiro vai chegar até você, vai fluir até você? Você não quer, você não recebe das pessoas. Se alguém chegar e falar assim, não, deixa que eu te ajudo aqui, não, me viro. Não, você tá bloqueado para o receber. E o primeiro receber é receber de tudo. Porque é muito bom receber do gostosinho, né, da calmaria, mas e do caos? Quantas coisas grandiosas a gente já criou em cima do caos, gente? A própria pandemia. Seria até uma outra oportunidade de falar da entropia. Não sei se os pessoal conhecem. Entropia é bem interessante, fala muito do caos. Entropia é algo para se falar. Você trouxe um livro aí, Nilton. Eu tô curiosa para saber o que é esse livro. Esse meu livro que eu fiz em 2003, eu fiz, chama Nada Muda Se Nada Muda. Então, você ter essa consciência que se você quer mudar algo dentro de Nilton, você... pra gente visualizar, não sei se qual câmera que é melhor, diretor? Dele mesmo. A dele mesmo? Aqui, ó. Segura aqui assim. Aí, segurar assim. Muito legal. E onde a gente encontra no meu Instagram, Nilton Caldano, né? Lembrando que o Nilton é do Isaac Newton. Cara, você tem um nome de peso, né?
Olha! Lá no meu Instagram, você pode me chamar no direct que a gente manda o livro para você. Repete de novo, então. O @Newton... Newton Caldano. Newton Caldano. Já aproveita também, Thiago, deixa o seu @, falem aí um pouquinho mais sobre o evento que vocês fazem, deixa o convite para o pessoal. Tem mais perguntas? Fernanda mandou, estou amando o papo, quero participar do retiro. Aí, ó, veio... O meu @ é Thiago com TH, Ferreira.meditação. Thiago Ferreira. A nossa imersão ainda não tem um Instagram, né? Nós começamos legal. Aí, a gente fez um... Eu já organizo várias imersões há alguns anos, e o projeto com o Newton nós estamos há 1 ano, né, Nil? E já fizemos um retiro que foi maravilhoso, uma imersão incrível, assim, as pessoas saíram... Saímos de uma agora. Né? Fala aí, pra quem é o retiro? O que é essa pessoa, tipo assim, você que tá buscando isso, você que quer aqui... Olha, teve imersão nossa que teve uma senhora de 85 anos. Ela desceu. Então, vou ajudar ele aqui? São para todas as pessoas, todas as idades, são pessoas que querem se desenvolver, encontrar seu poder pessoal, entender de ancestralidade, a energia da ancestralidade, meditação, né? Entrar em contato com a meditação. Para quem está buscando prosperar, exatamente. Para quem tá buscando. Pra quem tem algum problema físico, doença, você acha que ajuda, né? Que ter esse conhecimento. A doença nada mais é do que a manifestação de algo que tá te mostrando na cara que você precisa mudar na tua vida. Uau, repete isso. A doença é uma manifestação de algo físico, né? Físico que você precisa mudar na tua vida, seja energético, seja bloqueio mental, seja emocional. Quando você começa a confrontar o autoconhecimento, essa jornada de olhar para dentro e mergulhar em si, um mergulho em si, muita coisa é revelada. E aí, muitas coisas são transformadas, inclusive doenças. A gente não vai prometer, nossa, vamos curar sua doença, não é isso. Tem uma música antiga que diz o seguinte: camarão que dorme, a onda leva. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, se você não despertar, não caminhar, a vida vai te levar. E ela, geralmente, a Liva vai te levar para onde ela quer, que geralmente não é o que você quer. E é aquela coisa, o que você tem a perder, né? E a doença talvez seja isso. E se a gente pensar também no âmbito até da ciência, às vezes a pessoa tá olhando aqui, é uma pessoa mais cética, poxa, os próprios cânceres, gente, a maioria, 90%, tô jogando um número, mas eu sei que é um número alto, são de fundo psicossomáticos, né? E quantas coisas a gente traz dos nossos ancestrais, a ciência já prova que os traumas vividos pelos nossos ancestrais, a gente carrega no DNA, gente. Então, poxa... isso é constelação familiar. Você não vai olhar para isso, eu sou constelação, sou constelador e falo exatamente então, você pode com muito mais propriedade, né? Conduz uma vivência muito... É verdade isso, não é, Newton? Sim. É forte? Isso dá até um outro podcast, a gente falando exatamente pela lei de pertencimento. Inclusive, né? Eu já vou deixar aqui o convite. O Newton vai estar no próximo. O Thiago, infelizmente, não vai conseguir ter um compromisso, mas o Newton estará aqui no próximo podcast aqui dos nossos parceiros, né? Aqui às 11h30. Então, se você quer continuar entendendo e estudando, entra aqui no o Cata, como que é? Catetal, do Grupo Cata, que vocês vão continuar aqui com o Newton. Muito legal, gente. Deixa então aí o convite, chama o pessoal pra gente já ir caminhando aí pros... se você é aquela pessoa que quer realmente caminhar pro seu poder pessoal, sabedoria, né? Sabedoria, prosperidade e riqueza, que você acredita que isso é importante na sua vida, entender de meditação, entrar em contato com esse universo de meditação, ancestralidade, tudo, vá participar da nossa imersão. Estamos aí com, né, Thiago, preços promocionais para a próxima, de Black Friday ainda. Reserva a nossa vaga lá, né, diretor? Entra no nosso Instagram, a gente está com a divulgação dessa próxima imersão. Vai ser provavelmente, não fechamos a data ainda, mas provavelmente vai ser no final de janeiro, começo de fevereiro. E vem vivenciar com nós coisas incríveis que até a gente fala, né? Se você não gostar, você não precisa nem falar por quê.
E não precisa nem comprovar, a gente devolve o dinheiro para você. Caraca, totalmente. essa promessa foi forte. Eu penso que o que nós fazemos é um trabalho muito profundo, né? Então a gente nem chama de retiro, porque eu não sei se a gente consegue considerar como um retiro, embora eu já tenha organizado retiros, né? Eu já dei retiro de meditação, de yoga. Então as pessoas chegavam, vivenciavam, praticavam e beleza, a vida continuava. O que a gente proporciona não chega a ser também coisas profundas demais, que vai abrir processos de cada um, porque aí acho que cada pessoa tem que buscar um bom terapeuta para acompanhar, né? Acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de tocar nas pessoas e na ferida sagrada de cada uma de maneira que a gente não coloque o dedo, impressione e a pessoa saia não mais sangrar novamente. Mas é muito forte porque traz à tona muitas questões que a pessoa nem sequer imagina que tem. Então, a sair da Matrix, para mim, sair da ilusão é justamente você parar de negar. É o famoso que todo mundo fala, tá tudo bem, como é que você tá? Tá tudo bem, ninguém quer ser negativo, ninguém quer ser... Mas não tá tudo bem. Então, quando você passa a olhar para dentro e você começa a perceber que tem, e puxa esse novelo, muitos processos começam a acontecer. E aí é como se você fosse tirando peso. Imagine um balão e você fosse jogando vários pesos e a sua vida começasse a andar. É como se você estivesse destravando um monte de coisas. Coisas muito poderosas começam a acontecer para os dois lados, desafios surgem, mas coisas muito abençoadas acontecem. A gente chama de imersão porque assim, é um mergulho dentro de si, uma imersão, né, um mergulho dentro de si, para depois você emergir. Uau! E é necessário, né? Ó, o arroba do Thiago e do Newton tá aí na tela, viu, gente? Então já termina aqui de assistir a gente, anota e segue. Meninos, eu sempre encerro aqui com uma dinâmica, assim, vocês que são aí dessa área vão entender, né? Eu brinco assim, que imagina que de repente esse microfone aí, ele ficou mágico, ficou quântico. E vocês vão ter uma oportunidade de deixar uma mensagem. Tem a ver com o que a gente falou? Não tem. Vocês vão buscar aí na intuição, na conexão de vocês. Mas que assim, a mensagem que vocês chegarem, de alguma forma vai chegar na consciência de, sei lá, dos 7 bilhões de pessoas no mundo. As pessoas vão, de alguma forma, receber isso. O que vocês deixariam aí para essas pessoas? Para mim, o que chegou é assim. O amor é um tecido cósmico que conecta pontos, um ponto no outro. E quanto mais nós manifestamos esse amor, quanto mais nós abrimos-nos para esse amor, recebemos esse amor, nós vamos nutrindo cada campo da nossa consciência, seja física, seja emocional, mental, intuicional. E essa tecedura, ela vai ganhando uma dimensão em que a gente envolve pessoas sem nós mesmos imaginarmos, que elas vão se espelhando na gente, elas vão olhando como é possível viver esse amor, como é possível estar presente nesse amor, e esse fluido cósmico ele vai se espalhando de uma maneira muito bonita no coração de cada pessoa. É como se nós, ao nos acendermos, nós pudéssemos proporcionar que as outras pessoas olhassem para elas mesmas e falassem, eu também quero ser assim. E o amor para mim é isso, essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Eu costumo dizer o seguinte, só se ilumina quem conhece suas sombras. E como você falou que tem um público bem evangélico, eu quero conectar essa fala no seguinte, Jesus mesmo disse, vocês são deuses, vocês só não acreditam. E esse acreditar está exatamente a gente buscar essas verdades e encontrar essas verdades. E para isso você tem que conhecer suas sombras. Uau, perfeito, gente. E nada mais fácil para você se enxergar e conhecer do que ter um momento, né, de se acalmar, de se
né? Se dar esse tempo de autoconhecimento. Tiago, Newton, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês, né? Eu tenho certeza que eu fui a pessoa que mais, assim, aprendi e recebi. Fico muito grata pela energia de vocês, pelo conhecimento de vocês, pelo transbordo de vocês. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar para muitas pessoas. A Alessandra comentou aqui, arrasou! Né? O pessoal participou bastante. E já deixo aqui o convite para que vocês voltem de coração. Eu acho muito, muito importante, assim, o assunto de vocês casa muito com a minha missão nesse podcast. Falar de prosperidade, de crescimento, de ajudar empreendedores a crescer, mas com mais facilidade, porque a gente já compra também o interessante ponto de vista que empreender é morrer. Não, calma, vamos entender que a gente é um ser sistêmico, né? Então, você quer vender mais? Então, para aí, deixa eu cuidar de quem está vendendo, né? Deixa eu olhar para as minhas sombras. Então, calhou demais essa cura, essa expansão mudou minha vida e eu tenho certeza que muitas pessoas também podem, né, estão se transformando. Então, gratidão demais, né, que Deus retribua, entregue muitas vezes para vocês. Já vejo essa imersão, né, um sucesso crescendo. Contem com a gente aqui, viu? Não só com o podcast, mas com o estúdio, com tudo que a gente puder contribuir com vocês. A gente realmente tá aqui para isso, porque a missão também do estúdio é levar a voz das pessoas para o mundo, né? Então, e essa mensagem tem que chegar. Tem que chegar para o mundo, tem que chegar para as pessoas. E quanto mais a gente puder ser canal, estamos aqui para isso. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão, Nath. obrigado. Obrigado, Rô. Obrigado, Nath. Eu aprendi bastante aqui também hoje. Gratidão. Foi incrível. Gente, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham recebido de tudo que nós falamos aqui. E um beijo. Terça-feira que vem temos mais um episódio do AguiaCast. Então, se você quer aprender sobre desenvolvimento pessoal, se você quer olhar para a sua vida, se desenvolver, para prosperar, para crescer, para ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um empreendedor melhor, então se liga aí, cadastre aí no arroba Nathalie Teixeira, Vendas Magnéticas, para que você esteja sempre recebendo aí a notificação. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.